E aí, pessoal, essencialmente esse é o último vídeo da matéria Álgebra 1, onde eu vou dar uma ideia sobre o que são números construtíveis e como usar álgebra para resolver alguns problemas clássicos de geometria, ou então como mostrar que eles não têm solução, o que de certa forma é resolver o problema em algum sentido. E é isso, na última quinta, se não me engano, acho que o que está planejado é só fazer um overview do que é a continuação do curso, do que teria depois. Então é meio que um vídeo optativo, mais de curiosidade, mas enfim, vamos logo a isso. Então, a gente vai tratar de problemas que podem ser problemas geométricos de construção com régua e compasso. Para quem está fazendo, já fez alguma vez o curso de História da Matemática, sabe que isso era algo bastante forte na geometria grega, não que fosse o único método de construção geométrica, mas por ser o método usado nos elementos de Euclides, dava-se muita ênfase a esse tipo de construção. Tá? Até porque é relativamente simples, né? São ferramentas simples, é uma régua. Então, a ideia, quando você fala construção com régua e compasso, significa que você consegue, é como se tivesse uma régua imaginária que liga dois pontos e faz o traço. Tá? Mas você não sabe medir distâncias, você só consegue traçar retas e você consegue fazer circunferências com centro e raio dados. Tá? Então a ideia é que é o que se faz com o compasso. Então a ideia é que se você tem um ponto e outro, você consegue abrir o compasso, pôr a agulhinha num ponto, pôr o lápis em outro e girar. Então você consegue fazer isso e eventualmente, se de alguma forma você marcou outro ponto no seu plano, na sua folha, você consegue ligar esse ponto com uma régua. Então você consegue fazer... nossa, pera. É mais ou menos o que eu queria, tá? E que o Chorno não é tão bom para isso, mas conseguiria fazer isso aqui. Imagina que o centro da circunferência está nesse ponto aqui. Não tá, mas imagina que tá, porque o Chorno não é bom para fazer circunferências de centro e raio dados. Mas a ideia é essa. Os problemas que a gente vai considerar são conhecidos como os três problemas clássicos da geometria clássica grega, que são a duplicação do cubo, a trissecção do ângulo e a quadratura do círculo. Então aqui tem os desenhos que eu uso para gravar o que é cada coisa. O que é isso? Quem fez história já viu, quem não está fazendo história não tem obrigação de saber disso, então vamos explicar. A duplicação do cubo é a ideia de que imagina que você tem um cubo de volume 1, ou seja, tem arestas de tamanho 1, então 1, 1, 1. É o que eu tentei fazer aqui, isso aqui era para ser um cubo, não sei se parece, então 1, 1, 1, certo? E aí, imaginando esse cubo no espaço, usando régua e compasso, marcar novos pontos no espaço de alguma forma, não sei como, de modo a obter um novo cubo. Só que esse novo cubo que você vai obter, o volume dele é 2. Então, na prática, já pensando na geometria que a gente já conhece, se esse cubo tem aresta 1, a gente quer um cubo que tenha aresta raiz cúbica de 2. Porque aí o volume desse cara vai ser raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2. Isso vai dar 2. Então a gente duplicou o volume do cubo. Então, em outras palavras, é a partir de um segmento de tamanho 1, um segmento que vai ser nossa unidade. Será que a gente consegue montar um segmento novo que tenha tamanho correspondente à raiz cúbica de 2? Só usando régua e compasso. Veja que se não fosse raiz cúbica de 2, fosse raiz de 2, a gente consegue. Né? Ó, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer, ó, se esse cara mede 1, a gente consegue fazer o seguinte. A gente, por exemplo, não sei se esse é o jeito mais prático, mas aqui você tem esse segmento, então esse segmento tem esse ponto e esse ponto. O segmento é dado por 2 pontos. Agora a gente vai
finca o compasso, a agulha do compasso nesse ponto e gira, bota como chama? O grafite aqui e gira esse negócio. Vai ficar uma coisa mais ou menos assim, tá? Agora a gente pode prolongar essa reta usando a nossa régua imaginária. A gente pode prolongar ela. E aí agora a gente toma esse ponto. Eu tava fazendo esse desenho, mas eu tinha esquecido que tinha um desenho amarelo aqui por algum motivo. É por esse motivo. Ó, nota que se a gente tem imagina que o segmento unitário era esse aqui. Por isso que eu tinha feito isso aqui. O segmento unitário é esse aqui que eu risquei pequenininho. A gente consegue prolongar esse segmento laranjinha como essa reta branca aqui. Aí, por exemplo, fazendo essa circunferência que eu tinha feito aqui, o pontinho laranja vai ser, clara laranja vai ser esse. Aí eu encontrei um ponto que está à mesma distância, tá? Depois que a gente fez essa circunferência aqui. Agora a gente pega a distância entre esse ponto azul e esse ponto laranja e faz uma circunferência de raio nesse ponto aqui. Vai dar isso. E aí depois a gente faz uma circunferência de mesmo raio em torno desse ponto laranja. Vai dar esse negócio. Agora se a gente fizer esse risco verde, ele vai ser perpendicular. Por que eu estou fazendo isso tudo? Porque agora, ó, se a gente marcar esse ponto aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Melhorou. A gente marca esse ponto aqui, que também vai estar a distância 1 desse. E se a gente agora fizer a circunferência com esse raio em torno desse cara, aqui a gente vai ter um outro ponto que está a distância 1 desse. Vai estar a distância 1 desse aqui também. Em outras palavras, a gente fez um quadrado de lado 1. Com o quadrado de lado 1, a gente tem esse vértice e esse vértice. Aliás, nem precisava desse aqui, desculpa, mas... Enfim, usando a nossa regra de novo agora para traçar essa diagonal vermelha que eu fiz, essa diagonal vermelha vai medir raiz de 2. O que a gente usou para fazer isso? Régua e compasso. Nesse sentido as construções, tá? Então, no fundo, o problema da duplicação do cubo consiste em vez de construir o raiz quadrada de 2 por meio de régua e compasso, é construir raiz cúbica de 2 com régua e compasso. Será que é possível? Então, esse é o problema da duplicação do cubo. O problema da trissecção do ângulo é o que o nome sugere. Dado um ângulo agudo, vamos pensar agudo, você fazer algum mumble jumble com o compasso e com a régua, de modo a obter dois segmentos de reta. Então você tem, deixa eu fazer aqui, deixa eu tirar o pontilhado. Então eu tenho, digamos que esse aqui seja o nosso ângulo original, esse laranja. Então, fazendo algum truque com régua e compasso, a gente gostaria de obter segmentos, esses branquinhos, tais que cada um desses ângulos aqui fosse igual. E de modo que juntá-los todos nos dá o ângulo original. Esse é o problema da trissecção do ângulo. Finalmente, a quadratura do círculo consiste essencialmente em você, dado um círculo, encontrar um quadrado, montar um quadrado que tenha a mesma área desse círculo. Então, usando o que a gente sabe, se o círculo tem raio R, a área dele, o que a gente sabe, é πr ao quadrado. E o que a gente procura é encontrar um quadrado de lado L, tal que quando a gente faz L ao quadrado, dá a área do círculo, que eu chamei de A aqui. Então, no fundo, a gente quer que L ao quadrado seja igual a πr ao quadrado. Então, se a gente tira a raiz dos dois lados, a gente descobre que o lado desse quadrado, se existir, deve ser raiz de π vezes r. R a gente já conhece, é a distância entre o centro da circunferência e qualquer ponto dela. Então, o problema todo, em certo sentido, é a gente determinar raiz de r por meio de régua e compasso. Então, tipo isso que a gente fez. E a pergunta é, então, será que isso é possível? Aliás, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o que isso tem a ver com álgebra? Essa pergunta é mais legal, vamos lá. Então, vocês lembram daquela história de quando estava falando de operações e de grupos, de não sei o que, da gente pegar operações possíveis entre certos elementos? Então, vamos imaginar que a gente tem o seguinte, que isso aqui é um desenho para eu lembrar o que é. Imagina que a gente está com um conjunto de pontos dados no plano. Então, vou desenhar aqui pontilhadamente o eixinho, só para situar. Imagina que a gente tem dois pontos. Tem esse ponto aqui e esse ponto aqui. Agora vamos
supor que nós temos dois procedimentos para obter pontos novos a partir desse. Um desses procedimentos é ligar pontos por retas, ou seja, usar uma régua imaginária para ligar eles. O outro é pegar dois pontos e montar uma circunferência que tem centro num desses pontos e raio no outro. Então, por exemplo, aqui a gente consegue fazer esse segmento aqui, mas lembre-se que ele continua. É porque fazer reta no Shore não é horrível. Então a gente consegue fazer essa reta aqui. Nota que nenhum ponto novo apareceu. Temos ainda os mesmos dois pontos. Agora a gente pode... Eu vou fazer sem a ferramenta de circunferência do Shore, porque ela é muito ruim. A gente consegue agora montar, por exemplo, essa circunferência que eu estou fazendo pontilhada em torno desse pontinho e desse. Ficou meio torto, mas deu para entender. O ponto é que agora, a gente tem uma circunferência e uma reta. Que são as duas coisas que a gente pode fazer. Dadas duas dessas construções que a gente pode fazer, os pontos novos vão ser obtidos como interseção dessas figuras que a gente pode construir. Então aqui, ó, esse ponto já existe, mas agora a gente consegue um ponto novo. Ó. Esse ponto não estava ainda na nossa coleção de pontos. A gente ganhamos um ponto novo com esse tipo de construção. Da mesma forma, se em vez de tivesse centrado essa circunferência aqui, tivesse centrado essa circunferência aqui, a gente ia fazer a circunferência e ela ia bater aqui. Isso dá pra gente um novo ponto. Então agora a gente já tem 4. Mas vejam que agora a gente consegue fazer bem mais pontos. Porque, por exemplo, a gente pode fazer uma circunferência centrada nesse, um raio nesse, e agora a gente ganha um monte de ponto novo, porque ó, essa circunferência intercepta com essa. Então a gente ganhou esse. E ela intercepta aqui e aqui, então a gente já ganhou 2 pontos. E como essa reta se prolonga para cá, a gente ganhou mais esse ponto. Da mesma forma, se a gente for fazendo todas as construções possíveis, a gente vai aumentando a quantidade de pontos. Tá? Então, se a gente começa com 2 pontos, e vai procedendo assim recursivamente, a gente consegue ter tantos pontos quanto a gente quiser. A gente consegue ter infinitos pontos no plano dados dessa maneira, como interseções de retas entre pontos previamente construídos e circunferências com centro em algum desses pontos e raio e batendo em outro desses pontos. E a gente vai tomando interseções dessas figuras e as interseções dessas figuras vão nos dar os pontos novos. Então, isso é como se fosse um procedimento algébrico. Tá? Você tem a sua operação e vai dando novos pontos. A ideia é que quando a gente faz tudo isso, pega todos, a gente está pensando nos infinitos pontos desse processo, a gente vai ganhar uma coisa que tem um certo tipo de estrutura algébrica. Então, ó, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos de novo para R2 e vamos fingir que os nossos pontos são, vou até marcar com uma cor especial, mas sem a régua. Esse ponto aqui, 0, 0, e esse ponto aqui, 1, 0. Claro, eu estou usando duas coordenadas porque tem um eixinho aparecendo aqui que eu não tinha escrito. Estamos no plano cartesiano e marcamos esses pontos aqui. Bom, vamos começar do começo. Se a gente pega, por exemplo, a circunferência de centro 1, 0 e cuja a borda dela bate em 0, 0, a gente vai ter uma circunferência de raio 1 e que o outro ponto vai ter que bater aqui. Vou colocar os pontos novos de amarelo. E esse ponto aqui está em 2, 0. Se agora a gente faz a mesma coisa agora, só que usando esse ponto como centro, a gente vai ganhar o 3. E se a gente vai procedendo assim para sempre, a gente vai ganhar desse lado os naturais. 0, 1, 2... Mais ou menos, os naturais cartesiano, 0. Mas vamos pensar na sombra, por exemplo. Tudo bem que os pontos estão no plano, mas vamos olhar só para o eixo. Então é como se fossem os naturais. Se agora a gente procede desse lado, fazendo a mesma coisa, a gente vai ganhar o ponto menos 1, 0, menos 2, 0, menos 3, 0. E procedendo assim, a gente vai conseguir a parte negativa, o espelho dessa parte aqui. Portanto, no final das contas, é como se a gente tivesse obtido os inteiros.
não são exatamente os inteiros, porque esses pontos estão no plano. Mas se a gente projeta esses pontos no eixo X, a projeção desses pontos, a sombra que eles fazem, aí sim isso são os inteiros. Mas nota que aqui a gente está sendo bem econômico. A gente só pegou isso, só está pegando essas circunferências interceptadas com essa reta aqui. A gente não está pegando, por exemplo, interseções entre as circunferências, não está montando retas novas, tá? Então veja que, por exemplo, a gente consegue montando vários outros números, vários outros pares, pontos no plano, usando essas construções. Por exemplo, se a gente intercepta a circunferência de centro 0 e raio 1 com a circunferência de centro 1, 0 e raio 1, a gente vai ter esse ponto aqui, que vai dar para a gente um triângulo retângulo isósceles. Então a gente consegue determinar que ponto é esse aqui, ó, o meio e o raiz de 2. Então, e o raiz de 3 sobre 2. Então, ó, numa tacada só, é como se a gente tivesse construído o meio, que está aqui, e o raiz de 3 sobre 2. Porque o raiz de 3 sobre 2, ele é simplesmente essa altura aqui. Então é só a gente dar um jeito de... Se a gente espelha essa construção desse lado, a gente vai ter um ponto aqui. E aí quando a gente traçar essa retinha que a gente pode fazer, a gente pode ligar pontos. A interseção dessa reta com essa reta vai ser esse ponto aqui, que dá pra gente exatamente essa medida. Mas a gente consegue fazer, se quiser, projetar isso aqui. É só mudar, digamos assim, a direção da construção pelo simples fato do que a gente tinha visto aqui, ó, secretamente. Que se a gente tem dois pontos, a gente consegue montar uma reta que vai passar por um desses pontos e é perpendicular a ela. Então a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Mas então, acho que dá para ter uma ideia de que a gente, fazendo essas construções, a gente vai ter muitos pontos doidos, com muitas coordenadas estranhazinhas aparecendo no plano. Vão ter vários pontinhos. Então vamos chamar de C maiúsculo, a coleção de todos os pontos que estão no plano e que a gente obteve por esse tipo de procedimento. Tá? Então, veja, 0, 0, 1, 0 já estavam, 2, 0, 3, 0, 4, 0, menos 1, 0, menos 2, 0, menos 3, 0, meio raiz de 3 sobre 2. Todos esses pontos que aparecem, esses pares, a gente vai colocar num saco que a gente vai chamar de C, é a coleção de todos eles. Agora a gente vai chamar de número real construtível, qualquer número real, tal que quando a gente fizer o A0, esse número apareceu em algum momento no eixo aqui, nesse eixinho, no eixinho branco. Daí, bom, tem muito detalhezinho técnico em cima disso, eu não quero entrar nesses detalhes, mas, por exemplo, de modo geral, se a gente tem bastante paciência para geometria, vai dar para ver o seguinte, que se algum ponto aqui foi obtido dessa maneira, então você consegue... Então é claro que a coordenada x dele, a primeira coordenada, você vai conseguir colocar ela aqui. E, portanto, a coordenada x dele vai ser um número construtível. A coordenada y dele, você vai colocar aqui e tem como você transportar ela, de certa forma, para cá, com o mesmo comprimento, de modo que esse comprimento aqui seja o mesmo. Então, uma coisa que vai valer, eu não vou provar, mas é que um número alfa beta pertence a C, C e somente C, alfa e beta são construtíveis. Então, se alguma construção te deu algum número muito louco, tipo meio raiz de 3 sobre 2, mas esse negócio está no plano, pairando, você consegue fazer ainda alguma outra construção de modo a transportar exatamente ou o meio ou raiz de 3 sobre 2 para o eixo branquinho. Você consegue fazer isso. No caso da primeira coordenada é imediato, é só você traçar a perpendicular. No caso da raiz de 3 sobre 2 tem um outro truquezinho, mas não vai ser horrível. Então, algumas coisas que dá para se mostrar são as seguintes. Todo inteiro é construtível. Isso meio que a gente viu quando a gente estava fazendo esse primeiro procedimento aqui. Ó. A gente foi indo indefinidamente para cá, indefinidamente para lá. E os inteiros foram aparecendo como primeira coordenada. Então os inteiros já estão aqui, os inteiros são construtíveis. Agora, veja que nessa segunda parte a gente
fez um truquezinho, apareceu o meio. Se a gente faz esse mesmo truquezinho que fez aparecer o meio aqui, a gente consegue fazer aparecer 1/4, 1/8, 1/16. E, de modo geral, qualquer fração, a gente consegue fazer esse truque de ir aparecendo. Não estou dizendo que é trivial, mas dá para fazer com régua e compasso você ir obtendo as frações. Então, todo número racional, ele também vai ser construtível. E, de modo geral, se você chamar de C de R o conjunto, o subconjunto da reta. Então, deixa eu desenhar a reta aqui de novo. Então, a reta está aqui e salpicado na reta tem os números construtivos. Eu estou pintando eles aqui de laranja. Está salpicadinho aqui. Não sei se está dando para ver, mas acho que está. Todos os construtíveis estão aqui. Então, no meio desses laranjas aqui estão os inteiros, estão os racionais e possivelmente outros, né? Como raiz de 3 sobre 2, já que raiz de 3 não é racional. Então, a raiz de 3 sobre 2 também não pode ser racional, pois se fosse raiz de 3 seria. Então, tem números aqui, laranjinha, que não são racionais, tem números novos. Raiz de 2, raiz de 3. E aí o que dá para mostrar é que esse conjunto laranjinha desses pontos chamados construtíveis é um subcorpo de R. Então, lembra, numa lista de exercícios a gente definiu o que é corpo, dizendo que tem uma adição, tem uma multiplicação, essas coisas são comutativas, associativas, ambas têm elemento neutro, a adição sempre tem inverso, qualquer cara tem inverso, e a multiplicação, os caras diferentes de zero têm inverso. Dizer que é subcorpo é falar que é alguém dentro dos reais que se comporta da mesma forma. Tá? Por exemplo, os racionais são um subcorpo de R. Tá? Porque tá tudo compatível lá, a unidade é a mesma, zero é a mesma. A gente tem isso. Dá para mostrar que o conjunto dos construtíveis vai ser um subcorpo de R, que contém os racionais. Então, o desenho que a gente tem seria algo assim. Os racionais estão aqui, os construtíveis estão aqui, e depois você aumenta um pouco mais e ganha os reais. Bacana? Então, vamos prosseguir. Já está com um pouco mais de cara de álgebra, né? A gente já conseguiu fazer aparecer uma noção de corpo, noção de subcorpo, anel, não sei o quê, mas fica um pouco melhor. Pelo seguinte, dado um número construtível, então lembra, isso significa que o alfa zero apareceu na reta branca, no eixo X, em algum momento daquela construção você consegue fazer o alfa zero aparecer. Então, dado um alfa zero aqui, isso é surpreendente, talvez. Existe um polinômio, isso é da hora, com coeficientes racionais, então é alguém que está aqui, tal que, chama de beta, tá? Só para não ficar alfa zero e alfa, pronto. Existe um polinômio com coeficientes racionais, tal que quando a gente substitui o x por beta, isso dá zero. Mais ainda, esse n é par. Agora, uma pergunta muito justa seria, e daí? Bom, se a gente pega um número real para o qual não existe um polinômio de grau par, aliás, eu nem acho que é só par, pera, calma, acho que eu estou falando abobrinha. É mais do que par, é potência de 2. Então, se a gente pega um número real para o qual a gente consegue mostrar que não existe um polinômio cujo grau é uma potência de 2, não existe um polinômio cujo grau é potência de 2, que tem ele como raiz, então esse número não vai ser construtível. Na verdade, aqui eu preciso mudar um pouco. Pera, aqui esse n não é só um polinômio que faz isso, porque se depois você pega um polinômio que faz isso, você pode multiplicar esse polinômio por x várias vezes, que vai dar certo. Então, existe um cara, assim, onde n é o menor grau possível. O nome disso é que vai ser polinômio minimal. Não importa aqui, isso é mais álgebra 2, mas você vai ter um polinômio que zera o cara. Esse polinômio tem coeficientes racionais. O grau desse polinômio é o menor grau possível, tal que um polinômio consegue zerar esse número. E, sim, esse n é potência de 2. Então, por exemplo, raiz cúbica de 2 não é construtível. Lembra que essa raiz cúbica de 2 era conseguir construir esse número com régua e compasso, ou em outras palavras, dizer que ele é construtível, seria solucionar o problema da duplicação do cubo.
como coloquei lá no começo. Então, se a gente mostra que ele não é construtível, acabou. O problema não tem solução com regra e compasso. Então, por que a gente sabe disso? Então, que raiz cúbica de 2 não é construtível. Vejamos. Primeiro, x ao cubo menos 2 é um polinômio com coeficientes racionais que tem raiz cúbica de 2 como raiz. Ok. Segunda coisa é que raiz cúbica de 2 não pertence aos racionais. Bom, como você pode fazer isso? Faz uns truquezinhos lá, do mesmo jeito. É parecido com o que você faria para provar que raiz de 2 não é racional. Mas dá para mostrar que raiz cúbica de 2 não pode ser racional. Então, por não ser racional, então não existe polinômio de grau 1 em Q de x tal que, vamos chamar esse polinômio de P. Um polinômio P de grau 1 tal que o P de raiz cúbica de 2 é igual a zero. Porque se tivesse, isso aqui seria, deixa eu colocar como comentário aqui, esse P seria algo como um número racional vezes x menos outro número racional. Racional. Então, quando a gente faz Q vezes raiz cúbica de 2 menos P igual a zero, isso está dizendo para a gente que, na verdade, Q vezes raiz cúbica de 2 é igual a P. Então, se a gente passa o Q dividindo, raiz cúbica de 2 é um número racional. E a gente viu que ele não é racional. Portanto, não pode ter um polinômio de grau 1 que faz isso. Mas poderia ter um polinômio de grau 2? Por que não, né? Então, se P, vamos colocar assim, alfa x quadrado mais beta x mais gama, tem raiz cúbica de 2 como raiz, então nota o seguinte, quando a gente consegue pegar x ao cubo e dividir, pois cara, vai ser um P vezes um Q mais um resto, onde esse resto é um polinômio que ou é zero, ou ele é diferente de zero e tem grau menor do que o grau de P. Então, suponha que ele é um polinômio de grau 1. Se ele for um polinômio de grau 1, quando a gente trocar x aqui por raiz cúbica de 2, aqui vai zerar e aqui vai ficar r de raiz cúbica de 2, sendo igual a zero. Portanto, r seria um polinômio de grau 1 que tem raiz cúbica de 2 como uma raiz. A gente já viu que não pode acontecer. Portanto, ele não tem grau 1, ele tem grau 0. Ou seja, ele é uma constante. Mas aí, se a gente repete o mesmo argumento, segue que essa constante é zero. Portanto, se tem um polinômio de grau 2 que tem raiz cúbica de 2 como raiz, então a gente consegue escrever o x ao cubo menos 2 dessa forma aqui. Ó. Aí agora, de novo, como esse cara tem grau 2 esse cara vai ter que ter obrigatoriamente grau 1, a gente chega à conclusão de que esse polinômio é redutível. Mas ele é um polinômio de grau 3 num corpo. E polinômios de grau 3 são redutíveis somente se eles têm raízes naquele corpo. Uma das raízes a gente já sabe que não é racional. As outras duas, a gente sabe que devem ser, se a gente olha esse polinômio nos complexos, essas raízes vão ser em particular complexas e uma vai ter que ser conjugada da outra, já que raiz cúbica de 2 é um número real. Então, o único conjugado dele é ele mesmo. Então, as outras duas têm que ser conjugadas entre si, porque nenhuma poderia ser conjugada desse. Sendo assim, elas são complexos não reais. Portanto, esse cara não tem raiz. Esse cara não tem raiz nos racionais. E assim não pode ser redutível. Não podendo ser redutível, ele não pode ser dividido por um polinômio de grau 2. Portanto, o menor grau de um polinômio com coeficientes racionais que anula raiz cúbica de 2, o menor grau é 3. E 3 não é uma potência de 2. Portanto, raiz cúbica de 2 não é construtível, usando esses resultados que eu estou falando que prova-se. E assim, o problema da duplicação do cubo é insolúvel por meio de regra e compasso. Só usando regra e compasso você não consegue, dado um cubo, obter outro que tenha o dobro do volume. Não tem como. Isso é muito doido. Daí, por exemplo, o problema da quadratura do círculo, que a gente viu ser equivalente a construir o raiz de π, também não será solúvel por meio de regra e compasso, porque π é transcendente, não existe polinômio de qualquer grau com coeficientes racionais que zera
π. E com isso dá para fazer um truquezinho, de modo a chegar à conclusão de que raiz de π também não é. E o da trissecção do ângulo, deixa eu só riscar aqui e dizer que isso aqui não é possível. O da trissecção do ângulo também não será possível, porque usando umas identidades algébricas marotas, algébricas e trigonométricas, vai ser impossível trissectar o ângulo. E aqui eu tinha até esquecido de falar antes, mas o ângulo tem que ser 60 graus. Eu não tinha colocado antes. Usando uns truquezinhos, a gente mostra que 2π sobre, acho que é 18, não vai ser construtível e por isso não vai ter como obter o número que atestaria essa trissecção como um número construtível. Os detalhes em si não importam, apenas quero observar como que uma propriedade algébrica polinomial, né, consegue traduzir um comportamento geométrico de algo com régua e compasso. Tá? Isso que eu acho que tem que ficar dessa coisa. E como você consegue transformar construções geométricas em coisas de natureza algébrica e vice-versa. Detalhes disso, dessas construções, das coisas que eu não fiz, os detalhes de como você mostra, por exemplo, que é um corpo e é fechado por adição, subtração, essas coisas, tem no livro do Adilson, tá? E eu vou deixar o material no Classroom. Beleza? Então é isso, pessoal. Isso é só um overview dessa parte de construções com régua e compasso. E até mais. Tchau, tchau.